Ou seja, Zapatero propõe a Júlio Martínez na Moncloa que comece a montar empresas, e isso foi quando ainda era presidente do governo. Montar empresas para ir crescendo e em 15 anos constituir 39 sociedades em 7 países diferentes. Espanha, República Dominicana, Panamá, Equador, Peru, Dubai e, claro, Venezuela. Embora sejamos militares, não há vergonha em admitir medo, pois suas vidas estiveram em perigo. Estamos falando de traumatismos crânioencefálicos que tiveram fraturas e fissuras em costelas, pulsos, ombros, cotovelos, lacerações. É preciso ficar esperto, não se vê em nenhum país do mundo o que se vê aqui, com seu hino, com sua bandeira, com seus símbolos. Vamos deixar essas coisas de lado, vamos ver se percebemos que uma nação precisa se fazer respeitar, começando por nós mesmos a respeitá-la. Que isso não esmoreça, que se una ainda mais, que a gente consolide e aumente isso. Alberto. Eu não sei se ele tem intenção de fugir, mas com certeza está muito complicado para ele, e pelo que chega até mim, ele está completamente arrasado há semanas. Ele não quer falar com ninguém, mal quer sair de casa porque sabe que o futuro judicial que o espera é extremamente grave. Nós vencemos no futebol socialmente e demos uma lição para eles. Eles fizeram o que sabem fazer e nós, com amor, patriotismo e compreensão, ficamos com esses dias de alegria. Porque dói neles, por mais que tenham tentado pintar como uma seleção plurinacional, uma seleção que reúne diferentes sensibilidades. Vão cagar, a Espanha ganhou e viva a Espanha. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Meus seguros patrocinam o editorial do Castillón Confidencial. Amigos, bem-vindos, amigos do Confidencial, obrigado por estarem aí. Força, honra e avante, que a batalha está sendo vencida a passos largos. Obrigado pela sua fidelidade, pelo carinho e por divulgar este espaço em muitos lugares, por pegar partes dele, por fazer dele algo de vocês. Não há nenhum problema, desde que vocês nos mencionem, ficamos muito felizes. Olhem, o fenômeno El Rodríguez Zapatero é para ser analisado na criminalística, não é? No departamento adequado ou nas páginas policiais de um jornal. Ele passou de fazer comícios com Sanches como grandes amigos a depor no Senado. E em uma entrevista que é melhor esquecer na Onda Cero, ele disse que era inocente de tudo. Ele passou disso a serem descobertos milhões em joias em seu cofre e agora ao seu círculo confessar que era o que dizíamos. Que era um lobista comissionista que se aproveitou do seu cargo e do dinheiro público para se tornar rei. Nunca alguém tinha caído de tão alto. Era o guru do sanchismo, era o homem que justificava tudo, que defendia Sanches como se fosse seu próprio filho. Quando era preciso negociar com Puigdemont e Santos Zerdán falhava, enviavam Zapatero. Quando era preciso fazer política externa, era Zapatero quem comandava as viagens ao exterior, principalmente para a China, do próprio Pedro Sanches. Quanto será que ele ganhou em 15 anos? Porque estamos falando de 15 anos em que Zapatero deixou de ser um ex-presidente do governo para se tornar um homem de negócios ilícitos. Na verdade, Júlio Martínez, o coveiro de Rodríguez Zapatero, a partir de hoje, conheceu o próprio Zapatero na Moncloa. Estamos falando do ano de 2011 e ele ainda não tinha deixado a presidência do governo. Eles foram apresentados por um amigo em comum, Javier de Paz, que hoje é presidente da Movistar Plus. Foi o intermediário que sugeriu a Júlio Martínez. Por que você não compra uma propriedade de Rodríguez Zapatero em Vera? Essa propriedade, Vera, fica em Almeria, é um lugar lindo, era uma casa geminada, muito confortável. O Zapatero não queria vender para conseguir liquidez ou comprar outra propriedade? Não.
Na Moncloa, que é onde aconteceu a primeira reunião entre Júlio Martínez e Zapatero, com a intermediação de Javier de Paz, o que foi proposto já era que esse lugar, essa casa geminada em Vera, servisse para constituir sociedades em nome de Júlio Martínez, com sede nessa casa. Ou seja, Zapatero propõe na Moncloa a Júlio Martínez que comece a montar empresas. E isso foi quando ele ainda era presidente do governo, a montar empresas para ir crescendo e, em 15 anos, constituir 39 sociedades em 7 países diferentes: Espanha, República Dominicana, Panamá, Equador, Peru, Dubai e, claro, Venezuela. Se era preciso fechar um negócio, Zapatero ficava encarregado de conversar possivelmente com Sanches e chegar a um acordo. Se a fazenda os perseguia, Zapatero se encarregava de tirar Maria Jesus Montero de qualquer inspeção ao seu Julito Martínez, ao seu Laranja. Zapatero fazia todo o trabalho e Júlio ficava encarregado de resolver os detalhes finais. Por isso, Júlio Martínez viajava tantas vezes no avião de Delcy Rodrigues. Na verdade, Júlio Martínez acabou fazendo um acordo com o Ministério Público porque, caso contrário, seu contador de confiança, Cristóbal Cano, iria revelar tudo. Ele ia contar tudo. Uma paixão desenfreada por dinheiro, por negócios, levou Zapatero a começar a montar o esquema quando ainda estava na Moncloa. E até ficou livre, quando deixou de ter tantos compromissos oficiais para se tornar aquilo que mais gostava: ser um homem de negócios reconhecido no mundo que ele mesmo havia ajudado, ou seja, o mundo em que os ditadores fazem o que querem e fazer negócios com eles. Claro, ainda mais tendo o apoio de países inteiros que ele havia ajudado, como a Venezuela. Depois, na época de Rajoy, ele manteve um perfil discreto em seus negócios. Na verdade, muitas das empresas criadas por Júlio Martínez só começam a operar quando Sanches chega à Moncloa. Isso foi em 2019. 19. Sanches está no poder há poucos meses. Zapatero intervém e se infiltra no governo Sanches para acabar sugando o sangue, o dinheiro público, os contratos, os favores. Em troca de quê? Isso é algo que deve ser perguntado ao presidente corrupto da Espanha. Com Sanches, Zapatero conseguiu o que nunca imaginou: ser o primeiro-ministro nas sombras. Aquele que puxava os cordelinhos para fechar acordos públicos enquanto recebia uma comissão privada e particular. Nos dizem agora que Zapatero está apavorado depois do depoimento de Júlio Martínez e dos chefes da Plus Ultra. Porque aqui já há muitos Saldamar, não só um, que estão trazendo tudo à tona, mas nesse resgate da Plus Ultra, que foi o que revelou a verdadeira personalidade de Zapatero, há algo que não faz sentido. Um ex-presidente do governo se envolve na confusão que se envolveu por €500 mil, por 1%, com o dinheiro que ele ganhou com a Venezuela, o petróleo, as minas de ouro, a China. €500 mil vai colocá-lo nesse compromisso, forçando a máquina da CEP, de Sanches, do governo, do Conselho de Ministros. Aqui tem um segredo que vamos revelar para vocês e que contaremos em um vídeo especial nas próximas horas. Fiquem muito atentos porque é bombástico. É algo que até agora ninguém contou e que conseguimos descobrir. Quero dizer que recebi nas últimas horas uma ligação de alguém muito importante que todos vocês conhecem. Foi a primeira vez que essa pessoa me ligou, a primeira vez que conversamos pelo WhatsApp, falamos muito, mas pessoalmente foi a primeira vez. E essa pessoa me deu a pista e é de total confiança. A empresa Plus Ultra dizem que pertence a um grupo de empresários próximos ao chavismo. Inclusive, já se comentou, eu também já falei sobre isso, que poderia pertencer a Delcy Rodrigues ou a Cília Flores.
Não pertence a nenhum dos nomes que mencionei, nem mesmo aos que oficialmente são acionistas. Seriam supostamente laranjas. Laranjas dos dois chefes, dois homens que são os verdadeiros proprietários da empresa Plus Ultra. Um é venezuelano e o outro é espanhol. Vou revelar os nomes em um vídeo especial nas próximas horas. Amigos, já se passaram 3 dias desde a vitória da Espanha na Copa do Mundo. Precisamos comemorar por mais dias. Por quê? Porque tem gente que fica muito mal quando a gente comemora. E não estou falando daqueles que perderam jogos com a seleção. Não, não. Refiro-me a espanhóis que não querem ser espanhóis. E são muito poucos. Não chega a 1%, 2% dos espanhóis. Mas eles controlam o governo da Espanha. São todos aqueles que apoiam Sánchez. VNG, PNV, Junts, Esquerra, Bildu, os proletarras. Em resumo, aqueles que odeiam a Espanha, mesmo tendo documento de identidade espanhol, e não defendem a maioria nem a democracia. Nunca foram democratas, sempre foram golpistas. Em Bilbao, o prefeito proibiu os telões na cidade para acompanhar a Copa do Mundo, e o PP colocou apenas uma. Tentaram acabar com ela, vejam a cena, porque há uma heroína nessa história. Essa mulher de vermelho que vocês veem aí é a vereadora do PP de Bilbao, Esther Martínez. Vocês podem ver que sua única arma é um leque. Enquanto voavam pedras e garrafas, ela defendeu o local como se fosse um policial ou um guarda civil de serviço. Parabéns para Esther Martínez, porque essa é a atitude. Tomara que muito mais gente do PP tivesse essa postura. Entre essas agressões que estamos contando e que não podemos normalizar, está a do nosso colega jornalista do OK Diário, Kaki Minuesa. Vejam a cena. Viva a... A polícia, os porcos, está me pedindo para ir embora. Que pra mim, Kaki Minuesa, filho da puta, é o mais bonito que dizem. E é isso que eles mostram que são. Vamos, o que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Vocês viram esse chute que ele me deu? O corajoso. Obrigado. É isso que vocês são. Olha como jogam garrafas e todo tipo de coisa em mim. Estão jogando garrafas na gente, deram um chute na gente, cuspiram na gente. Esses são os valentes borrocas. Só por usar a bandeira da Espanha na cintura e a camisa da seleção espanhola. Só por isso, chutes, socos, a polícia protegendo ele, cuspiram nele. Se normalizarmos isso, senhores, amanhã pode ser você quem sofra esse tipo de ação violenta. Kaki Minuesa, como você está, amigo? Bem, bem, quer dizer, estou amparado por todos vocês, pelos patriotas, pelo pessoal que não gosta que façam esse tipo de coisa. E é verdade que já teve gente que apanhou por usar uma camiseta da Espanha. Mas comigo só falaram, Kaki Minuesa, filho da puta, nós vamos te matar. Esses são os do GKS, esses são os bilduetarras que, como não gostam da liberdade de expressão, queriam me dar uma surra mesmo. Se eu uso a camisa do Atlético, então Alpa Atlético é o time que tem tantos espanhóis, né? Se eu levo uma bandeira da Espanha, claro que sim. Viva a Espanha e Alpa Espanha em Bilbao. É que o evento era muito noticiável. Telões gigantes em Bilbao colocados pelo PP, que o prefeito não queria colocar, porque dizia que não havia demanda. E quando chegamos lá e havia milhares de pessoas, isso contradiz essa mensagem, né? Claro que não havia demanda. E se não havia demanda, por que fechar a fonte? Né? Por que cercá-la para que as pessoas não possam comemorar lá? Então, bom, diante do boicote, eu acho, Albert, que podemos dizer que os melhores venceram. Vencemos no esporte, vencemos no social, vencemos ao medo, mas essa é a realidade, que eu sou agredido e as associações de imprensa esquecem disso, né? Talvez eu devesse ter usado uma tipóia para chamar a atenção, digo. Então a La1 te liga e te contrata. Isso eu não vou ver acontecer. Isso eu não vou ver acontecer.
Bom, das associações de imprensa a gente não espera nada. Você, eu e muitos jornalistas já faz tempo. Mas é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo, porque isso é a cala-e-boca. ETA não morreu. Esses jovens que não viveram os massacres da ETA acham que o que contam para eles é verdade. E eles têm o apoio do Bildu, mas também do Partido Socialista de Euskadi e até do PNV, não é? Sim, sim, claro, claro. A cumplicidade, bom, como diz Bukele, né? O político que não combate o crime é porque é cúmplice. E é isso, com um PNV que colhe os frutos, mas eles são sócios preferenciais no governo. Mas esse que me chuta, que nos dizem hoje que já foi reconhecido, é o mesmo que agrediu numa barraca do Vox. Esse é quem guia esses novos garotos. Aqueles a quem disseram desde o GKS, desse socialismo básico, que eles são o verdadeiro comunismo, e o comunismo se defende com violência. Também é preciso dizer que eles estão muito perdidos, porque assim que você tira a máscara de tudo isso, tem muito marroquino que não parece muito Euskaldun, né? Então, realmente, quem defende a violência? Pois é a gente que não tem juízo. Porque, claro, nós podemos gravar e tentar não apanhar, mas, claro, se eu tivesse levantado a mão ou tivesse me defendido ao ver, quem iria para a cadeia seria eu. É coisa de maluco. Você me falou sobre o principal agressor. Como você está fisicamente? Sim, estou bem, bem. Tive que ir ao... Bom, não sei se dá para ver. Tive que ir ao hospital fazer o laudo das lesões. Mas, bom, não vou me vitimizar, simplesmente vou dizer que vou usar tudo o que a lei me permitir para ir contra esse cara e vê-lo, onde eu tiver que vê-lo diante do juiz, e que paguem pelo que fazem, porque, claro, não, alguns deles vão guiar esses moleques e nós temos que guiá-los para casa, para a cadeia. Olha, ele não é nenhum garoto, você mesmo disse, já é um homem com acho que tem uns 40 anos, né? E uns 50 também, sim, sim, sim. E uns 50 esse homem está orientando esses moleques e você me diz que alguns desses jovens etarras marroquinos é sério? Sim. Sim, 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 marroquinos, filhos de marroquinos, segunda geração. Porque, claro, o que esse governo conseguiu desde 2017 até agora, que os jovens não tenham entusiasmo algum. Então, o jovem quer um futuro, né? O jovem quer uma saída, o jovem que não tem nada a perder. Se em certos lugares da Espanha disseram a ele que o caminho é à esquerda, que aqueles que vão conseguir a moradia para ele são os mesmos que estão no Congresso, que matando chegaram ao Congresso, que são celebrados toda vez que saem da prisão com homenagens e recepções, pois eles, veja só, em Alsasua, eu não sei se você estava lá naquele dia, que havia tantas forças, estavam todos quando nos cercavam. Só eu fui preso, mas quem orientava os jovens do lado de fora era o açougueiro de Mondragón. Falo de Alsasua quando os cidadãos foi lá. Sim, 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 cercaram Alberto Rivera e todos eles, sim. E Ortega Lara, foi uma coisa bonita que os etarras pegaram e começaram a tocar os sinos, não dava para ouvir os discursos, era uma coisa de resistir e ir lá e mostrar a cara, né? Bom, quem estava do lado de fora guiando eles era o açougueiro de Mondragón, que podia ser esse porco, porque no final são sempre os mesmos porcos, os mesmos batazunos de sempre e a mesma violência de sempre. Eu recebo avisos das forças de segurança do Estado sobre o ressurgimento e o doutrinamento em locais. Sob as ideias do comunismo, eles estão guiando e colocando o foco na violência. Então, quem não quiser ver, que olhe para o outro lado e não veja o que aconteceu em Berriozar, estamos falando de Navarra e do que fizeram com os militares. É que se atrever, e agora vamos falar disso, mas se atrever com militares do exército, com tacos de beisebol e barras de ferro, fazia anos que não víamos isso. Alberto, você e eu já conversamos sobre isso. Se eu vejo a Merche e o Itipurba em um bar e tiro uma foto, não é? Em 30 minutos aparecem 30 caras com barras de ferro e batem e veem que uma senhora idosa não deveriam bater nela e mesmo assim batem. E podiam ter matado uma criança? Não. Aquilo foi um ataque organizado, uma guerrilha organizada. E quem diz isso são os próprios militares, O ataque dura 16 segundos. Então, perceba que não são 4 vagabundos que viram uma camiseta do Núcleo Nacional como querem nos fazer acreditar. Não. É violência terrorista, chame de baixa intensidade, mas é terrorismo de rua.
Mas, claro, na cidade onde ocorreu o ataque aos militares do exército, Berriozar, quem ganhou as últimas eleições municipais foi o Bildu, e isso é Navarra, a 6 quilômetros de Pamplona. Como se explica isso? Por que continuam votando na extrema esquerda? Bom, existem, digamos, vários fatores que não se explicam todos de uma vez, né? O fato de o PN e PP se separarem, depois se unirem de novo, as candidaturas caírem e agora aparecer o Vox, parece que dispersa uma frente que na esquerda eles conseguem unir muito bem. Na verdade, o governo Frankenstein começa em Navarra com Civite, Chivite e os etarras. O que acontece ali é que tem muita gente que vive do Bildu, que o Bildu se dá muito bem com as redes e com os jovens, e que além disso eles têm esse duplo padrão. Lembra quando agrediram o jornalista em Navarra, que tem gente que condena e que se afasta, e que dizem que não tem nada a ver com o Bildu, quando iam todos com ônibus e balaclavas iguais? Ou seja, eu financio, eu proponho e depois digo que condeno todas as violências. Então, a esquerda está fazendo uma jogada e um jogo muito estranho, mas é isso mesmo. O que tem que ser feito é dar voz aos militares, mostrar essa vergonha da surra em 16 segundos e envergonhá-los. Então, a explicação eu acho que é muito complicada, porque estamos falando de Navarra, onde Cantauri sai dia sim, dia não na rua, e onde mora em uma rua em que tem uma placa de um terrorista em frente ao seu prédio. Então, é difícil explicar como em um lugar como Pamplona, eles são mais ligados ao Bildu e à ETA do que em Vizcaya. Sim, porque essa é a paz que Zapatero conseguiu, não é essa? É claro. Yeah. Sim. Bom, no final, cada um vai ficar no seu lugar e veremos Zapatero, você e eu na prisão em pouco tempo. Você vai até a porta da cadeia para tentar pegar ele. Com certeza. Ou então levo o Felipe Gonzalez para dar um abraço nesse aí também, sabe? Sim, tomara. Olha, eu fico com o fato de que ganhamos no futebol socialmente, e demos uma lição para eles. Eles fizeram o que sabem fazer e nós, com amor, patriotismo e compreensão, ficamos com esses dias de alegria, porque isso dói neles. Por mais que tenham tentado pintar como seleção plurinacional, seletividade, seleção plurinacional, nada disso. Que representa várias sensibilidades, vão se ferrar. A Espanha venceu e viva a Espanha. Viva a Espanha, Kake, e obrigado pelo seu trabalho jornalístico, que é impecável. Um abraço, companheiro. Obrigado, Albert. Grande abraço e que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Vamos assistir a esses 16 segundos do ataque aos militares do Exército de Terra em Berriozar, uma cidade de 11 mil habitantes pertinho de Pamplona. Isso que vocês acabaram de ver poderia ter causado mortes. O presidente da ADME, a Associação da Tropa e dos Marinheiros na Espanha. Como vai, Marco Antônio Gomes? Boa noite, muito boa noite, Albert. Prazer em te ver de novo. Como estão os feridos? Porque há alguns preocupantes, não é? Pois é, a verdade é que eles estão bastante inquietos. Embora sejamos militares, não há vergonha em dizer que eles têm medo, porque a verdade é que a vida deles esteve em perigo. Estamos falando de traumatismos crânioencefálicos, que houve fraturas e fissuras em costelas, punhos, ombros, cotovelos, lacerações. Atacaram eles com barras de ferro, tacos de beisebol, bastões extensíveis, ou seja, foram para cima deles, fizeram isso, e poderíamos estar falando de uma tragédia. Eles iam machucar e se matassem ou deixassem alguém gravemente ferido, pouco se importavam. Ali eu vi uma criança. Ali tinham crianças, não é? Sim, Albert. A verdade é que estamos muito preocupados, porque os próprios colegas dos feridos disseram quando falavam comigo, não é? Eles me diziam, o pior de tudo é que havia crianças. Quer dizer, havia famílias do outro lado que eram civis. Havia uma senhora que, ao que parece, e sempre com cautela, acreditamos que também ficou ferida, com o nariz quebrado ou algo assim, porque eles foram atrás de tudo o que estava lá, porque havia militares, eles estavam indo atrás dos militares. O problema é que havia mais pessoas lá e isso não lhes importou nem um pouco. Iam atrás de tudo o que se movia sem preocupação.
Na imagem do vídeo, vê-se uma criança desorientada no final. O menino não entendia o que ocorria e saiu empurrando cadeiras. Mas olha, a verdade é que poderia ter acontecido uma verdadeira tragédia. Uma verdadeira tragédia. Horas antes e depois, quem fez isso se achava o máximo nas redes sociais. Eles são do grupo independentista Basco Ernai, que é como os filhotes do Bildo, dos Proeta. Nesta mensagem eles dizem, também não vou explicar mais, mas os nazistas não têm lugar na nossa cidade. Ou depois justificam o ataque nesta outra dizendo que é porque tinham chegado membros das forças de ocupação, ou seja, soldados do exército espanhol. Não sei em que mundo vivem, mas sem dúvida em um mundo doente, capazes de fazer tanto mal a homens, mulheres e crianças cujo crime é assistir a uma partida de futebol. Perdemos a cabeça ou é que a Caleborroca nunca foi embora? Pois, Albert, veja, nós também somos muito claros, tanto pela associação quanto como militares. Somos servidores públicos. Já dissemos várias vezes, não consideramos cor política de ninguém, não entramos em política. Então, imagine a sensação que nós, militares, temos quando somos chamados para os incêndios, as inundações, as chuvas torrenciais, a pandemia, e fomos a qualquer parte da Espanha onde foi pedido e onde nos foi ordenado ir. Você imagina um militar dizendo, não vou socorrer alguém porque é do País Basco, Navarra, Catalunha, Sevilha ou Logronho? Isso não faz sentido, servir está em nosso DNA. Além disso, os militares arriscam nossas vidas para salvar cidadãos, independentemente de onde sejam, de onde vivam ou mesmo que não gostem de nós. Já disse isso antes. Já sofri em Navarra com pessoas que não gostavam de mim, mas depois precisei ajudá-las. Então, como é possível chegar a esse ponto de ódio, de ir contra os militares, né? Se somos servidores públicos, recorrem a nós? A gente é chamada quando ninguém mais pode fazer nada e vamos salvar vidas? Salvamos todas as vidas. Não perguntamos de quem é essa vida, de quem é, no que acredita ou deixa de acreditar. Vamos ajudar. E isso é muito triste, é muito lamentável. É voltar a tempos sombrios, Alberto. Chivite, a presidenta de Navarra do PSOE. Alguma mensagem esses soldados receberam? Nós que saibamos, não. O que podemos dizer é que nós já estivemos, hoje estivemos e amanhã estivemos hoje, com o PN, que nos transmitiu todo o apoio. Eles também já tornaram isso público em suas redes sociais. Amanhã estaremos com o Partido Popular, que já nos apoiou, assim como o Vox. Não temos notícias de outros partidos. Quem quis entrar em contato conosco para transmitir esse carinho, esse afeto e esse apoio às Forças Armadas, teve a oportunidade de fazê-lo. Sim, a ministra da Defesa ligou para nossos companheiros para saber da saúde deles, é importante ressaltar. Ou seja, a ministra da Defesa se preocupou com os militares, mas só isso. Nenhum outro partido nos ligou e não sabemos de mais nada sobre os partidos. Estamos aqui e esperamos uma reação política proporcional à agressão brutal sofrida pelos militares apenas por serem militares. O prefeito desse povoado navarro é do Bildu e chamou vocês de fascistas porque disse que havia algum símbolo. É muito preocupante porque ele está justificando o ataque, não é? Olha, você sabe que não nos envolvemos na política. O que podemos dizer é que uma pessoa, por usar uma camiseta que pode ser mais ou menos apropriado usá-la, não pode ser alvo de violência. A gente pode discordar de muitas coisas. Eu posso ter uma camiseta, não, aqui tem camisetas que dizem Gora Euskadi, Gora tal, e eu não saio batendo em ninguém. Eu posso gostar mais, posso gostar menos, isso é uma questão pessoal de cada um, mas evidentemente o que não se pode fazer é espancar alguém. E estamos falando que abriram a cabeça de um dos garotos. Se acertasse um pouco mais abaixo na nuca, poderia tê-lo matado na hora e falaríamos de mortes. Então, por causa de uma camiseta, alguém vai justificar uma agressão dessa magnitude? A gente realmente vai entrar nesse jogo? Nós não vamos entrar, não vamos opinar. Porque o papel da justiça é identificar esses violentos, todas as pessoas que agrediram brutalmente os militares. E será a justiça que vai dizer o porquê, o como, o quando, e principalmente que eles respondam por sua atividade, enfim, pelo que fizeram, né, por essa brutalidade e agressão aos militares. Não vamos abordar isso porque não é papel da associação ou dos militares comentar o que um político diz ou deixa de dizer, a menos que seja contra os militares. Bem, senhores, isso é muito grave, muito mais do que parece. Me envergonha que o prefeito da cidade, não importa o partido, não condene isso ou que a presidente de Navarra nem sequer tenha feito um tweet. Mas, enfim, o que se pode esperar de alguns? No final,
Aqueles que atacam vocês quase sempre são aliados deste governo. Mas essa é a minha luta. Mande um abraço bem forte para todos. Que se cuidem. Um abraço, Marco Antônio. Um abraço também de todos eles que sabemos que nos acolhem e que você nos ama. Você já sabe que sim. Um abraço, se cuida. Um abraço. Castilhão Confidencial de Alberto, um abraço. Castilhão. Te esperamos na Casa da Água com Gás Vichy Catalan. Senhores, vocês se lembram do árbitro que apitou na final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina? Foi polêmico, não foi? Porque no começo parecia muito rigoroso com a Argentina, a ponto de expulsar um jogador com cartão vermelho, mas depois a Espanha fez 3 gols e ele anulou 2. E mais do que suspeitos, porque garantem que eram gols. Hoje em dia inventam esse negócio de VAR, montam um vídeo, simulam que tinha impedimento ou não, vai saber. Esse negócio de VAR é como um dogma de fé. Ou você acredita no VAR ou não acredita. Mas quero voltar o foco para esse árbitro que é Slavko Vincic, ele é esloveno. Vocês vão ver uma imagem de quando ele foi detido há 6 anos. Esse senhor que vocês veem de joelhos enquanto a polícia entra é o árbitro da final da Copa do Mundo. Esloveno detido em uma cabana na Bósnia e Herzegovina, junto com 9 mulheres e 26 homens. Ele foi acusado de fazer parte de uma rede de prostituição, tráfico de drogas e tráfico de armas. Curioso, não é? A FIFA escolher alguém assim para apitar algo tão importante como uma Copa do Mundo de futebol. Bom, ele, aliás, em sua defesa, disse que ia ver um amigo. Vamos, o que o Ábalos dizia quando era pego no parador de Teruel. Você me entende? Que ia ver um amigo, mas o fato é que esse homem, não sei porquê, apesar da imagem que vocês viram que acabaria com a carreira de qualquer um, em vez disso a FIFA o promoveu. Olhem, ele apitou a final da Liga dos Campeões em 2024. Essa imagem que vimos é de 2020, ou seja, já tinha acontecido. No local onde ele foi detido, que como eu disse é a Bósnia e Herzegovina, encontraram pacotes de cocaína e 10 pistolas. 10. Esse árbitro também foi quem apitou a derrota da Argentina na Copa do Mundo do Catar. Lembram? A Argentina estava jogando contra a Arábia Saudita, a Argentina perdeu, a Arábia Saudita ganhou, e o organizador da Copa do Mundo, que é o Catar, ficou muito feliz. É curioso como sempre escolhem esse personagem para as finais. E na final entre Espanha e Argentina, 2 gols anulados para a Espanha. Dá a impressão de que alguém o escolheu para que a Argentina ganhasse, fingindo ser muito rigoroso com a Argentina. Inclusive, como eu disse, expulsando um jogador e mostrando muitos cartões, mas no que é importante, anulando não 1, mas 2 gols da Espanha. Nos dá a impressão, primeiro, de que a FIFA é uma máfia. É evidente, não é só uma impressão. Que essa máfia se dá muito bem com o poder, basta perguntar ao Donald Trump. É verdade que até tira cartões com um telefonema, mas também que ganhamos por sermos muito teimosos, porque no final marcamos 3 gols e um deles não podiam anular. Talvez a intenção desse árbitro fosse levar para os pênaltis e com qualquer desculpa, bom, não sei. Talvez sejam devaneios meus. Vamos ver, Francisco Vendala, tenente-coronel, o senhor já trabalhou com espionagem. Tudo o que eu contei soa estranho para o senhor ou é normal? Para mim soa normal quando o jogo é entre espertalhões. Nunca foi tão bem dito em referência à FIFA. A FIFA, como você disse muito bem, é uma máfia. Isso já está comprovado. Estamos cansados de ver seus comportamentos mais do que irregulares.
E não só suspeitos, eu acho que já temos as provas em cima da mesa. Mas, claro, a exclusiva que você traz com esse indivíduo é impressionante. Eu fico impressionado ao ver, porque esse é o último dos árbitros que deveria apitar até mesmo uma partida da 5ª divisão, se é que existe isso no país menos apaixonado por futebol do mundo. Ele não tem capacidade, e não sou só eu que afirmo isso, já foi comprovado, Alberto, você mesmo disse. Porque a seleção espanhola insistiu em fazer 3 gols. Se fizesse 1, ele anularia, anulou 2. A partir da primeira meia hora ficou claro quais eram as intenções dele. Tudo foi uma farsa com a Argentina, justamente para depois poder tratar a Espanha do jeito que tratou. É isso mesmo. E claro, com o apoio da FIFA. Eu acho, Alberto, que a FIFA precisa de uma limpeza de cima a baixo. Eu acho que as seleções e o futebol mundial não podem mais aguentar essa situação porque está cada vez mais parecida com a que temos na Espanha e já não dá mais para suportar. Bom, no futebol acontece a mesma coisa. É muito importante. O futebol é um espetáculo. O futebol também é um negócio. O futebol aproxima países, aproxima pessoas, diminui as tensões, ajuda. E o que não podemos continuar vendo são esses espetáculos justamente promovidos por um árbitro que, com certeza, talvez devesse estar na cadeia, o Albert. Não sei, mas talvez ele seja inocente. Aqui não somos juízes, não. Mas não tinha outro para apitar a final do Mundial da Liga do Catar, da Copa do Mundo de Futebol em Nova York. Por que sempre ele nas finais? Tem algo aí que a gente não sabe? Tem chantagem? Tem suborno? O que está acontecendo não é qualquer coisa. Apitar uma final de Copa do Mundo para um árbitro é o auge da carreira dele. Além do que ele ganha, é o auge da carreira dele. Bom, então alguém deveria começar a explicar essas coisas, e o lance do VAR e muitas outras. Me parece que se a gente fizer uma auditoria na Copa do Mundo, ela não passa nem no primeiro teste. Mas, enfim, aí estão os dados. E se preparem, porque a próxima Copa do Mundo praticamente já está montada com Marrocos. Eles vão pagar. Marrocos e a Espanha indiretamente, porque o que Marrocos fizer, quem paga é você, mesmo morando na Espanha. Ou seja, a FIFA e Mohamed VI. O que não pode acontecer ali, né? Risadas. Conhecendo os lobbies marroquinos, conhecendo os serviços de inteligência marroquinos, conhecendo tudo o que eles conseguiram. À base de suborno, mas muito suborno mesmo. Bom, eu já para daqui a 4 anos não sei se vou assistir à Copa do Mundo, porque já sabemos o resultado. Marrocos vai ganhar e esse indivíduo vai apitar o jogo. Está claríssimo, é só ver. A Copa do Mundo de daqui a 4 anos já não tem mais interesse. Se me permitem, há mais um mistério que hoje vamos ajudar a resolver com a ajuda de um convidado. Vocês podem até dizer que isso não tem importância. Olhem, para mim tem, e muita, o fato de um produto vegetal ter desaparecido das lojas de toda a Espanha. Agora vocês vão entender onde quero chegar em 1 minuto. Pablo Manuel Alcaide Quintana, como vai o senhor? Sim. Bem, boa tarde. Muito prazer, ele é de Valdepenhas, de Ciudad Real, é técnico agrícola, agricultor, pecuarista. Ele foi presidente da Saja por 6 anos e hoje o convidamos para estar aqui porque já está na hora de um agricultor levantar a voz de vez em quando, não é? Recebi mensagens de muitas fontes confidenciais que me disseram que foram a diferentes grandes supermercados e que não conseguiram encontrar vagem produzida na Espanha. Mas aqui é possível cultivar vagem, não é? Perfeito. Sempre foi e ainda é cultivada em pequena escala. O que acontece é que nas grandes empresas que a distribuem com a inimaginável ajuda, como vocês mencionaram antes, dos serviços secretos marroquinos, das ONGs que atuam na Espanha, de várias empresas, de vários interesses, conseguiram que passássemos de 5.000 hectares, a maioria em estufas, por volta do ano 2000 para praticamente zero agora. Agora é só algo simbólico, tem, bom, um mercadinho. No meu caso, que eu me dedico a cultivar hortaliças orgânicas para meus clientes, mas de modo geral, para que as pessoas possam consumir, é impossível. Por quê? Pois bem,
Uma boa campanha dizendo que nas estufas de Almeria, que é onde se produzia principalmente, estavam explorando os trabalhadores estrangeiros. Uma campanha dizendo que se usavam, por exemplo, produtos químicos, que na agricultura espanhola são usados os produtos químicos autorizados pelo governo espanhol e pela comunidade europeia. Claro, isso fez com que esse cultivo fosse transferido basicamente para o Marrocos, onde se usam 5 ou 6 vezes mais produtos químicos, porque a maioria, pelo menos aproximadamente 30% dos que são usados no Marrocos é o que poderia ser usado aqui. Os mais tóxicos estão proibidos e fora do alcance do agricultor. Mão de obra? Bem, se antes você tinha alguém trabalhando com o salário que existia naquela época, a partir do ano 2000 aproximadamente, agora você tem basicamente mulheres, porque são elas que trabalham no Marrocos, nas estufas, colhendo esse produto com os produtos químicos que forem necessários. Já sabemos o que houve ano passado com os morangos, maus tratos. Em Marrocos, usavam águas fecais na irrigação. Ou seja, não é que não se possa cultivar vagem, mas fizeram com que aqui chega aos supermercados espanhóis venha de fora, especialmente do Marrocos. Pressão com a imigração, com os trabalhadores, a exploração. E é evidente que a que vem de lá deixa uma margem maior aqui, porque o custo lá não é o mesmo daqui. E aqui, quem ganha? Porque me disseram que há colegas seus, agricultores espanhóis, que vão cultivar no Marrocos, mesmo sendo espanhóis. É assim mesmo? Sim, é assim mesmo. Infelizmente, quando comecei em 2010 como presidente local, minha organização já tinha estado no ano anterior, que em teoria deveria defender os agricultores. Mas enfim, é um exemplo igual ao que acontece em todos os setores, infelizmente. É assim que estamos. Tinha feito uma missão inversa. Nesse caso, não sei se era para o Senegal. Essa era para o Senegal, que era levar empresários não para vender produtos, mas para produzi-los lá e importá-los. Então, com base em toda essa gente que fez todas essas falcatruas, porque isso economicamente pode ser aceitável, mas moralmente é reprovável. E ainda pior, quando uma organização agrícola, que deveria defender os agricultores, faz isso em vez de um governo, é imoral de todas as formas. Então, essas pessoas que sabiam cultivar essas coisas aqui, levaram esse conhecimento para lá e começaram a cultivar lá com terras que eram oferecidas pela Casa Real Marroquina, ou no caso do Senegal, eram os senegaleses. É isso que eles estão importando. E muitas vezes eles colocam, mas depois manipulam. Olha, não é um caso típico ou exclusivo da Espanha. Pode chegar um container de vagem do Marrocos, por exemplo, a granel, aqui eles pegam e colocam em pacotes de 500 e podem embalar como se fosse espanhol, mas esse caso é o caso da Holanda. A Holanda, não sei se vocês sabem, mas é o segundo maior país exportador de alimentos do mundo. Um país com densidade de 500 a 600 habitantes por quilômetro quadrado, onde mal cabe uma pessoa ao lado da outra. Como pode ser o segundo maior exportador de alimentos do mundo? Bom, porque qualquer produto estrangeiro, eles colocam o selo da Holanda, feito na Holanda. Isso é impressionante, porque se fizeram isso com o vagem, podem fazer com qualquer produto, com o mesmo sistema, e acabar fazendo do Marrocos o lugar onde teremos que comprar frutas e hortaliças. Você se lembra do mar de plásticos, Vendala, de Almeria, quando íamos lá? O trabalho que aquilo dava, a indústria que aquilo gerava era impressionante. Como podemos deixar isso se perder? Pois, Albert, porque temos uns dirigentes, em geral, todos, uns mais, outros menos, que não zelam pela Espanha e pelos nossos interesses. Albert, é isso que está claro. O que Pablo Manuel disse é mais uma prova de que, neste caso, o Marrocos está nos agredindo. Porque essas campanhas publicitárias das quais Pablo Manuel falou estão, posso te assegurar, desenhadas, financiadas e executadas pelos serviços de inteligência marroquinos. O Marrocos nos agride em todos os setores onde encontra a mínima possibilidade e nós, respondendo à sua pergunta, Albert, não tomamos consciência disso e não respondemos ao ataque com outro ataque. E temos muitas possibilidades, mas não tomamos consciência disso, começando pelos nossos dirigentes, Alberto. E esse é o problema. E depois, por outro lado, é que todos nós nos unimos à seleção espanhola, agora que está nessa questão, mas acontece que eles vão embora. Como o Pablo falou a Manuel, parece terrível,
Os espanhóis vão trair a Espanha, não vender produtos espanhóis para outros países para trazê-los de volta mais caros e obter mais lucro. Essa ganância também é antinacional e antipatriótica, Albert. Enquanto não resolvermos esses dois vetores, não fazemos nada, Albert. Impressionante. Veja só, começamos falando da Copa do Mundo e terminamos em Marrocos, do feijão verde e terminamos em Marrocos. Vamos falar sobre o Pegasus, que você já sabe onde vamos acabar. O Confidencial está há dias publicando uma informação excelente. A fonte é a espionagem marroquina. E eles demonstram que o Marrocos não só infectou o celular de Sanches e Marlaska, mas também 250 celulares na Espanha entre maio de 2018 e junho de 2019. Isso foi feito pela Direção-Geral de Supervisão de Território, que é a Polícia Secreta Marroquina. Você os conhece, você sofreu as consequências deles quando estava como espião no CSE. O chefe, quem é? Pois vejam, vocês vão ver, já mostramos o rosto dele aqui muitas vezes, Abdelatif Hamouchi, aquele que passa férias na Costa do Sol, que é amigo do rei Felipe e que condecora Marlaska. Deve ser porque foi do celular do Marlaska que esse homem conseguiu mais gigas de informação, então ele dá uma medalha para que ele não conte o que sabe, porque eu não consigo entender que deem a ele a Gran Cruz do Mérito da Guarda Civil. Estão pagando pelo silêncio dele, Vendala? Bem, Albert, eu acho que sim. É que não há outra explicação lógica nem normal. Estão pagando pelos silêncios deles porque não se pode fazer o que estamos fazendo. Não se brinca com esses elementos. Esses elementos estão constantemente em guerra, Albert, contra nós. Mas esse é o problema. Eles se infiltraram entre nós, Albert. Esse é o maior sucesso de qualquer serviço de inteligência. Infiltrar os serviços policiais de inteligência, forças armadas, dirigentes em geral, políticos, econômicos, como estamos vendo com Pablo, do lado contrário, do outro país. Bem, eles conseguiram. Não nos enganemos, é um país expansionista, agressivamente expansionista, e eles já nos conhecem muito bem. Albert, já comentamos isso aqui antes com exemplos terríveis e seguimos assim. Sobre a Casa Real, posso te garantir que isso é antigo. Vem de Juan Carlos I, aquelas amizades do meu irmão chorando lá com Hassan Tinhos e com Mohammed. São muito significativas, Albert. Ou tomamos consciência de que estamos em uma guerra, ou já a teremos perdido antes mesmo de mover um soldado. Quero que vejam a capa. Diga, por favor, Pablo Manuel, que você também sofre com isso. E um detalhe a esse respeito, vou fazer um comentário. Há 4 ou 5 anos, meu irmão me comentou que aqui na delegacia da Guarda Civil de Valdepenhas havia um serviço de escutas marroquino para monitorar a comunidade marroquina. Bom, eles deixavam a delegacia vazia à noite. Um marroquino daqui que mora aqui em Valdepenhas, deixavam-no lá fazendo as escutas no quartel da Guarda Civil, com a seção de armas e tudo ao lado, e ele ficava sozinho. Mas o que pode acontecer? E como ele escutava? Captando celulares? Como assim? Quer dizer, um equipamento? Não, acho que não sei que tipo de escutas eram, porque eu não tenho tantos detalhes. Sim, mas o caso é que o que me chama muito a atenção é que uma pessoa, 1 ou 2 vezes por semana, ficava sozinha no quartel da Guarda Civil. Porque eles da Guarda Civil iam para seus apartamentos, para suas casas, onde fosse. Ele ficava lá sozinho, com a chave ou com aquilo aberto, fazendo as escutas dos marroquinos daqui, dessa região. Eu realmente fiquei chocado. Um detalhe que pode passar despercebido, pois não tem o nível da Casa Real, mas mostra bem a infiltração que mencionei. Albert, veja, Pablo, é isso que estamos dizendo. Vamos ver. Não existe uma conscientização entre os espanhóis em geral, alguns sim, de que o Marrocos não é nosso amigo, de que aquele marroquino que vem ali todo simpático e tal, porque vem colaborar, não vem para colaborar, mas vem para quê? Para fazer o seu trabalho em benefício do Marrocos. Claro, ficar sozinho em uma delegacia, porque deixam ele sozinho, você pode imaginar, qualquer espião é o que mais deseja, ficar sozinho na central do outro para fazer o que quiser. O problema está mais em nós do que neles. É brutal o que vocês me contam, porque no final
É como você disse, se isso acontece no quartel da Guarda Civil de Valdepenhas, imagina então o que não fazem em Madrid, em Barcelona, nas grandes capitais, né? Que nível de infiltração entre uns e outros, de colaboração, e isso vem de ordens superiores. Eu te garanto que nenhum guarda civil deixa sua arma com um desconhecido e vai para casa tranquilo. Isso é ordem superior. Volto com vocês em 1 minuto, porque precisamos ampliar as informações e queremos saber mais sobre o que ontem disse ao juiz Calama, o suposto laranja de Rodríguez Zapatero. Miguel Ángel Pérez, medidas cautelares, Libertad Digital, está, como vocês veem, muito melhor que Rodríguez Zapatero hoje. Como você está? Tudo bem, amigo? É sempre um prazer estar com você, Albert. Ontem eu estava preocupado com a decisão judicial que Júlio Martínez entregou ao juiz Calama. Hoje me disseram que ele está morto. Teresa Gomes dizia: "Estou morto", diz Zapatero em sua casa. A situação é tão grave assim, Miguel Ángel? Eu acho que é gravíssima para Zapatero e, além disso, a verdade é que lembro de poucos casos em que aconteceu o que está acontecendo, neste caso Plus Ultra, porque não é que tenha aparecido um Aldama, é que apareceram 3 Aldamas neste caso Plus Ultra, Júlio Martínez Sola e Roberto Rosselli, os 2 da Plus Ultra, não é? Ou seja, aqui já há 3 pessoas que depois do que aconteceu com Víctor Daldama no Tribunal Supremo disseram: vale a pena colaborar com a justiça, vamos contar a verdade, vamos fornecer dados para que esses crimes sejam esclarecidos. E é isso que eles estão fazendo, e claro, o que estamos vendo é como no filme Matar ou Morrer. Zapatero ficou sozinho diante do perigo com sua companheira Gertrude, a secretária e suas filhas, porque Júlio Martínez já apontou diretamente para ele, confirmou em tribunal, e isso é muito importante, que Zapatero havia acertado essa comissão de 1% por viabilizar o resgate da Plus Ultra. E outro dado que me pareceu especialmente escandaloso é que Júlio Martínez, nesse documento, dizia que Zapatero sabia 11 dias antes da aprovação do resgate pelo Conselho de Ministros, já era certo que isso aconteceria. Assim, surge outra linha de investigação relevante. Claro, o que Júlio Martínez Julito não quis dizer até agora é com quem do governo ele acertava essas coisas, com quem ele negociava. Ele não deu nomes, né? Ele não deu nomes. Júlio Martínez se apoiou no argumento de que quem mandava em tudo aqui era Zapatero, que era ele quem tinha as conexões políticas. E, claro, com o governo de Pedro Sánchez, mas também com o regime de Nicolás Maduro, era o Zapatero. E que, portanto, essas decisões, digamos, escapavam do controle dele, segundo ele. Ele disse em juízo que não sabe exatamente como Zapatero intermediou o resgate da Plus Ultra com o governo de Pedro Sánchez através da CEPI, disse que desconhece como isso aconteceu. Mas, sem dúvida, o que fica claro é que Zapatero fica totalmente exposto e, acima de tudo, sua estratégia processual vai por água abaixo. Porque até agora, o advogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, havia definido uma estratégia baseada na nulidade dos atos, da investigação, do telefone celular que os Estados Unidos entregaram, de Rodolfo Reis, diretor da Plus Ultra, etc. Agora, ao vermos, nos deparamos com um testemunho direto de nada mais, nada menos que o braço direito de Zapatero, nessa trama criminosa, que é Júlio Martínez. Com isso, aqui já cai por terra a tentativa de anular as mensagens dizendo que era mentira, que os Estados Unidos não fizeram corretamente a extração, etc. Já vai por água abaixo, porque agora há um testemunho direto de grande valor, que é o do braço direito de Zapatero. Aqui, senhores, quem ganhou até agora foi o promotor anticorrupção, Luzon, que já fechou acordos com muitos, ou princípios de acordo, e dependendo do que revelarem, o acordo continuará, porque Luzon é muito rigoroso e faz bem em fazer esses pactos. Mas para mim é muito estranho que Zapatero negocie o resgate da Plus Ultra com alguém que não seja Sánchez, seu mentor, seu pai, o homem de confiança. Esse nome não foi mencionado por Júlio Martínez diante do juiz? Claro, de fato, Albert, eu concordo com você. Tudo isso só pode passar por Sánchez. Estamos falando de um resgate de uma companhia aérea venezuelana, de capital venezuelano, diretores venezuelanos, etc., mesmo que seja espanhola, de 53 milhões de euros que foi feito através da CEPI. E só pode terminar no Conselho de Ministros presidido por Pedro Sánchez. Não há outra possibilidade.
É verdade que Júlio Martínez, nesse aspecto, digamos que lava um pouco as mãos no aspecto político, porque ele diz que tudo isso ficava nas mãos de Zapatero, que recebiam ele porque ele ia em nome de Zapatero, e que aqui quem estava por trás de tudo, conhecia tudo e mandava em tudo, era o Zapatero. Com isso, a verdade é que o ex-presidente do governo se já estava numa situação delicadíssima com a investigação, quase um mês depois, sem dar explicações. Das joias, eu acho que já com o testemunho escrito e oral de Júlio Martínez, ele já vai direto para o banco dos réus como acusado, sim ou sim? Sim, mas reparem, aqui você e eu já comentamos alguma vez que o governo atual, Sanches e seus ministros, pelo menos parte deles, são ou agem como uma organização criminosa, como uma máfia. Agora sabemos mais, por exemplo, esse homem que vocês estão vendo é Jaime Sanz, especialista. Era o homem da fazenda que deveria ter investigado Julito Martínez e não fez isso em 4 anos. E não apresentou a declaração, não tinha contas na Espanha, mas abriu 39 empresas. Quem deu a ordem para que ele não investigasse esse homem ou para que parasse de fazê-lo? Pois ou Maria Jesus Montero ou alguém muito próximo a ela. Ou seja, dá a impressão de que Zapatero foi atrás de pessoas do governo para pedir favores pessoais para manter seu negócio, que era de lobista, comissionista, não é? Albert, vale lembrar que Maria Jesus Montero, ex-ministra da Fazenda até anteontem, disse que queria ser como Zapatero quando crescesse. Ou seja, ela está totalmente entregue ao Zapatero. Maria Jesus Montero, pelas informações que recebo, já está no limite de ser indiciada no esquema CEP, ou no caso das cloacas, que cada um chama de um jeito, na audiência nacional pelo juiz Pedraz. E de fato é isso. Estamos falando das cloacas. Eu acho que tem uma cloaca infiltrada não só na promotoria, não só na Guarda Civil, também na agência tributária, porque aqui aconteceram coisas muito estranhas, como David Sanches foi solto, como de repente Zapatero, quando há anos se fala dos esquemas de Zapatero, ninguém investiga. Ou seja, aqui tem coisas muito estranhas na agência tributária. E que coincidência que Maria Jesus Montero tenha sido a principal dirigente da Fazenda. Principal dirigente da Fazenda. Fazenda durante tantos anos e ela mesma também esteja agora na corda bamba. Bom, e também da CEP, né, da sociedade da CEP, porque os 3 últimos chefes da CEP investigados todos dizem que Maria Jesus Montero tinha um relacionamento amoroso com um deles. Já seria demais. Bom, na verdade, quando vi, fui eu quem publicou. Ou seja, veja se eu sei disso, fui eu mesmo que publiquei, de fato. Lembra daquele famoso episódio no Hotel Las Salinas, em Cabo de Gata, você lembra? Que foi lá onde eles passaram alguns dias de verão e não sabemos se de paixão? Vicente Fernandes e Maria Jesus Montero, sem dúvida, pelo que publicamos, até entrevistamos a testemunha direta. Essa testemunha, que apresentou uma denúncia à Guarda Civil, diz que Maria Jesus Montero dividia o quarto e mantinha a vida de casal com Vicente Fernandes, o ex-presidente da CEP. Com isso, veja como essa informação pode ser substancial, levando em conta o possível tráfico de influência e todas as decisões derivadas da CEP, sabendo que havia uma relação muito, muito próxima entre o ex-presidente da CEP e Maria Jesus Montero. Bom, está claro, Zapatero está encrencado, Zapatero já não tem saída, vai a julgamento, é muito possível que seja condenado, até mesmo preso. Como Zapatero vai reagir a isso? Existe a possibilidade de que ele fuja? Lembremos, sua casa não foi revistada, ele ainda tem passaporte diplomático, para mim tudo isso parece um risco. Há um risco, eu concordo com você, acho que há um risco evidente, porque além disso, Zapatero é realmente uma pessoa, como dizia o juiz Calama, é uma figura pública que todo mundo conhece, etc. Mas enfim, Puigdemont também era uma figura pública, fez um comício e fugiu. Então, ou seja, não após o que ocorreu com Puigdemont e a atuação da Polícia e Guarda Civil sanchistas, já que a cloaca sanchista infiltrou todas as instituições, inclusive essas corporações, ninguém pode negar que, em determinado momento, possam ajudar Zapatero a fugir. Uma pessoa como Zapatero, que tem conexões com a China, com a Venezuela, com países, ou seja, República Dominicana, etc., etc.,
Eu acho que existe o risco e vamos ver o que acontece com Zapatero. Eu não sei se ele tem intenção de fugir, mas, sem dúvida, está muito complicado para ele. E para mim, sem dúvida, o que chega até mim é que ele está completamente arrasado há semanas. Não quer falar com ninguém, não quer sair de casa quase, porque sabe que o que o espera na justiça é gravíssimo. Extremamente grave, porque aqui já não estamos falando de David Sanches e Begonha Gomes, que talvez condenem Begonha Gomes a um pouquinho de prisão, mas que não é suficiente para ela ir para a cadeia, ou David Sanches, que foi condenado à inabilitação. Aqui com Zapatero os crimes são muito, muito mais graves e, como você bem disse, não se pode descartar que ele acabe na prisão, por isso eu entendo que Zapatero esteja preocupado. E algumas vezes dizem que ele comentou em jantares ou almoços com amigos que a China não é um país ruim para se viver. Só deixo isso aí. Não há tratado de extradição, ele poderia viver perfeitamente em qualquer lugar da China e o governo chinês o protegeria, não tenham dúvida disso. Vamos lá? Com certeza, leio o que você escreve, te acompanho, medidas cautelares, venha aos tribunais e você que esperava tirar férias está numa situação difícil. Um abraço, Miguel Ángel Pérez. Um forte abraço, Albert. Na verdade, vejam só, estávamos falando de Júlio Martínez, do suposto Laranja Julinho. Quando foi ao Senado, há uma cena em que ele disse o que agora falou ao juiz após o acordo com o Ministério Público, mas não disse com palavras, disse com gestos. No final das contas, né, a linguagem corporal diz tudo. Prestem atenção nesse momento. Ele tem o precedente plus. Ultra termina. Na família Zapatero. É verdade? Sim, é verdade. Verdade. Eu agradeço a você. Eu te pergunto, o dinheiro da Plus Plus Ultra acaba na família Zapatero e ele faz que sim com a cabeça, como dizendo, não me deixaram contar, mas é claro. Bom, agora ele já conta abertamente para o juiz. E agora já sabemos quem é o segundo maior mentiroso da Espanha depois de Pedro Sanches. Além disso, ele acha que convence qualquer um arqueando as sobrancelhas com gestos muito veementes. Ouçam comumente Zapatero. Eu não fiz absolutamente nada, nem me interessei pelo resgate da Plus Plus Ultra. A proposta de Júlio Martínez de ser consultor de uma análise relevante uma vez constituída. Júlio Martínez me disse que tinha relação, sem detalhar, com a Plus Plus Ultra. Eles sabiam que o senhor era o consultor principal? Isso é uma especulação. Não é uma pergunta. Não. Ai, de verdade. Francisco Vendala, Pablo Manuel continuam conosco. Pablo Manuel, prefeito de Quintana. Como mentem bem os políticos, Pablo Manuel, que perigosos eles são. Você deve ter encontrado algum sendo presidente local da Asaja por 6 anos, não é? Bastante. O prefeito daqui que se eterniza, vamos ver se esse homem vai embora. Senador, continua sendo senador. Sim. Já falei com ele mais de uma vez e em algumas ocasiões tive que fazer coisas que não me renderam exatamente sua amizade. Justamente quando cheguei pela primeira vez, havia uma questão de dinheiro de uma associação de pastos local. Falávamos de 500 mil euros. Não estamos falando, esse dinheiro estava com uma associação de agricultores e pecuaristas e o homem queria que a prefeitura desse autorização para que ele pudesse movimentar essa conta da Comissão Local de Pastos. Eu, claro... A comissão de pastos é a comissão da grana. 500 mil, meu Deus. Meu Deus, isso sim é dinheiro. Bem, os políticos sabem que não dá para confiar muito, Pablo Manuel. E você, Vendala, também sabe disso. Mas em geral, sinto muito. Temos um problema, Vendala. Eles priorizam o partido, as siglas e o líder acima da Espanha. Isso me parece gravíssimo, não é? Sempre. Aliás, eu diria mais, eles priorizam a si mesmos. Depois, ao partido, se os interesses coincidirem. Depois, à Espanha, não. À Espanha nunca, Alberto, infelizmente. E você disse muito bem. Em geral, há casos. Sempre há um caso. Mas o que faz bem, confirma essa regra. Temos alguns políticos que, além de que a maioria não é nada, nunca fizeram nada na vida e nem estão dispostos a fazer. Além disso, eles se envolvem pelo motivo já mencionado, em vez de agirem diferente. Não entendem que, no fim, são apenas nossos administradores.
Nossos funcionários públicos, como o próprio nome diz, estão a nosso serviço e recebem salário, comem todos os dias e pagam a escola dos filhos com os nossos impostos. O que isso quer dizer? Com o nosso suor, com o suor de quem está do outro lado, que somos nós. Enquanto não existir e não mudar esse pensamento, Alberto, continuaremos sofrendo como estamos sofrendo com esse grupo. E todos eles são assim, que ainda por cima mentem descaradamente, como ouvimos Rodrigues Zapatero de uma maneira brutal. Bom, e senhores, atenção ao jornal Melilla Roy. Eu recebo muita informação de pessoas da imprensa local. Vejam essas duas capas. Isso não é por acaso. Reparem que hoje parece um monográfico sobre Marrocos. Nenhum dos três vai nos dar medalha nenhuma. Mas depois do que aconteceu em Gibraltar, depois de destruírem a cerca e dizerem que é um grande sucesso porque derrubaram o muro e acham que fomos nós que pagamos por isso, agora da imprensa de Melilla já está esquentando os motores. Há duas manchetes que estão vendo e que anunciam que Melilla pode ser o próximo lugar onde a cerca será derrubada, onde não haveria fronteira com Marrocos. Atenção, porque estão pedindo, dizem associações locais, comerciantes, é preciso acabar com a fronteira física com Marrocos, porque não fazer o mesmo que em Melilla. Esse é o burburinho preparando o que querem colocar em prática, que você já adiantou que viria vendal há meses. Vamos ver, esta é a guerra e a agressão. E se chama híbrida, que sempre foi subreptícia. Isso é usar terceiros, que é o que Marrocos sempre fez com a Espanha. Lembremos da Marcha Verde, lembremos dos Saharauis. Os usou e depois acabou com eles. Pois agora começa com isso. Eles não perdem nenhuma oportunidade. Agora que entregamos Gibraltar de maneira vergonhosa, por traição também, de uma forma tão absurda, agora eles entram em ação. E por trás disso estão novamente os serviços de inteligência, porque o objetivo deles são Ceuta e Melilla, para que caiam como fruta madura, Albert. Não pensemos que vai haver uma agressão militar. Não, não. O que querem é marroquinizar Ceuta e Melilla, desfazer tudo o que signifique barreiras, problemas, para então todos entrarem e serem nossos. Imagine, é uma espécie de marcha verde na qual todos os marroquinos entrariam, derrubaram a cerca, derrubaram a fronteira, somos todos irmãos durante 24 horas depois ao mar. Bom, e cuidado. Normalizando. Bom, falta o CIS, porque isso é uma combinação. O CIS faz uma pergunta sobre isso. A televisão pública TV1 ou a Sexta, a do regime, normaliza a situação e depois te vendem isso como um sucesso. Com Gibraltar aqui, você sai na rua e a maioria das pessoas diz que bom que derrubaram uma fronteira. Isso é manipulação básica. E falando nisso, quero que você ouça Pablo Manuela Felipa. Ele fala sobre os mais de 2 bilhões que eram para a agricultura e que este governo não executou. Se estão fazendo de tudo entre a União Europeia e a Espanha para arruinar nossos campos, como vão pegar dinheiro para ajudar? Onde estão os 2 bilhões e pouco, quase 3 bilhões não executados? Porque eu pensei que eram devolvidos. E não, vão para outra coisa, não é? A maior parte desse dinheiro que dizem ir para o campo não chega lá. Vamos ver, os agricultores recebem uma parte, que é aquela da PAC e todas essas coisas, mas essa parte está cada vez menor. Bem, poderíamos analisar que isso foi negativo e tóxico para o setor agrícola, mas a maior parte do dinheiro, e cada vez vai aumentando mais, são outras ações. E os agricultores e pecuaristas não recebem isso. Quem recebe é uma organização ambientalista para fazer um estudo de não sei o quê. Uma organização, normalmente são organizações compostas na maioria por funcionários da junta, do ministério, que sabem para onde vai o assunto e conseguem tirar um dinheiro por aí, para eles ou para amigos ou familiares que apresentam um projeto que cumpre os requisitos que eles mesmos estabeleceram. Então, a maior parte desse dinheiro não, claro que não vai parar lá. Não vai parar lá. Ou vocês não veem isso? Olha, eu, por exemplo, eu não recebo nada.
Eu poderia solicitar uma pequena ajuda, porque eu continuo tendo algum gado que já tive em algum momento. Cheguei a ter animais, mas eu prefiro não pedir nada para evitar todos os problemas que me criam. Eles me dão 1.000 e dizem que eu preciso gastar 1.500 para receber os 1.000. Pois é, 8.000. No meu caso, eu não recebo nada, porque não vale a pena. Na verdade, os auxílios da PAC já faz uns 3 ou 4 anos desde a última reforma. A maioria das pessoas que tinha direito a receber 1.000 menos de 2.500, 3.000 euros, não, ele não pede, porque é mais trabalhoso e mais oneroso solicitar do que não solicitar. Então, que sem vergonha. Que tipo de gado você tem? Eu tinha cabras e ovelhas, agora só cabras. Já não tenho mais ovelhas. É da ovelha manchega que se faz o queijo manchego. E em 2010, 2018 e 2020 tive que me desfazer delas, das últimas, das cabras, porque disseram que estavam com tuberculose e que precisavam ser abatidas. E além disso, com um mecanismo muito simples. Eles chegam, te dizem, não, fazem um teste, um mantu, eles te tiram e dizem, este animal deu positivo. É preciso levar o animal ao matadouro. No meu caso, estava na província de Ciudad Real, mas eram 200 quilômetros, pois a região é muito grande. 200 quilômetros pegar um caminhão, levar esses animais para o matadouro, que eram 8 animais no total, entre a indenização que me deram e o que o matadouro me pagou pelos animais, que não descartou, porque descartou 2 animais, segundo eles, vai saber, eu acho que não, mas tudo bem. Então me custou dinheiro, ou seja, me custou dinheiro. Perdi os animais e ainda por cima tive que gastar dinheiro. No final do ano seguinte, voltaram com a mesma história e reparem no comentário. Eu estava vendo os animais e quando chegamos a 30 animais apareceu um positivo. Já quando aparece um positivo, tanto faz se for 1 ou 10, porque aí já imobilizam a fazenda, você não pode vender, não pode... Bom, então eu disse para quem estava fazendo o saneamento, falei, pode colocar quantos quiser? Falei, sim, tanto faz para mim. Ele me disse, bom, sim, não vou colocar todos, porque senão eu arrumaria confusão para quem veio antes de mim, para quem fez antes. Já te falei do cara arrogante que tinha. Ele disse, mas tudo bem, vou colocar mais alguns para você. Se eles registram, é como se recebessem uma medalha por achar muitos positivos. Se acham 2 e mais 6, 7 ou 8 duvidosos e alguns outros que ele acrescentou, todos viram positivos. Como eles são pouco rigorosos na ação, não sei. Entendo que você só tenha cabras e não bodes que teria que ir buscar no Conselho de Ministros, isso também. Bom, vamos falar da Copa do Mundo, Arábia e Bernabé. Tem uma polêmica aqui. O hino da Espanha deve ter letra, sim ou não? Cada um tem uma opinião. Eu acho que o hino não deveria ter letra, porque para cada espanhol, o hino tem sua própria letra dentro de cada um. Quando a música toca, para mim é Viva a Espanha e o povo espanhol viva sua força e sua honra. E cada um sente o hino e coloca a sua própria letra. Sobre a letra e a ausência de letra do hino da Espanha, quero que vocês saibam, essa marcha real, que é o hino nacional da Espanha, já em 1926 foi usada como um hino pelos revolucionários cristeros, ao grito de Viva Cristo Rei. Mas a outra, que era a que minha mãe cantava, que era em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus. Bem, Yanomru, acho que é assim que se chama, me enviou um e-mail com a letra que Peman, o escritor da época franquista, escreveu que sim, o hino tinha letra. Vendala, faziam você cantar isso na escola, não? Bem, é uma letra muito bonita. Por sinal... Muito asséptica, apesar do que as pessoas pensam. É muito asséptica. Não faz nada além de... Vou ler um pouquinho sem cantar. Não, porque não tenho mais idade. Viva a Espanha, levantem os braços, filhos do povo espanhol que volta a ressurgir. Glória à pátria que soube seguir sobre o azul do mar o caminhar do sol. Triunfa a Espanha, as bigornas e as rodas cantam ao compasso do hino da fé. Juntos com eles cantemos de pé vida nova e força e forte de trabalho e paz. Viva a Espanha, levantem os braços, filhos do povo espanhol que volta a ressurgir. Glória à pátria que soube seguir sobre o azul do mar o caminhar do sol. Aqui não há nada político. Não, nada. Peman foi muito neutro, Peman era mais monarquista, esteve com o regime anterior, mas era uma pessoa muito inteligente. Eu acho que é uma letra perfeitamente válida. Agora, do jeito que estamos, espanhóis, olha, vamos ser sempre realistas e vamos deixar as coisas como estão, porque se agora alguém resolver fazer uma letra
você não faz ideia de como vamos acabar. Aos tapas, aos tapas. Colocam um véu islâmico em você. 4 que chegaram de barco. Eles bagunçam tudo, mudam tudo. Bom, mais sobre a Copa do Mundo e as comemorações. Fabiane e Maria José. E o que mais me deixa feliz é ver a Espanha unida. Acho muito engraçado porque a pulseira que eu usava, as pessoas olhavam de canto de olho por ter a bandeira, por ter uma pulseira com a bandeira da Espanha. Hoje em dia, não. É algo que me deixa muito feliz. E tudo o que podem te chamar. Um 1,5 milhão de pessoas nas ruas pelo futebol. 70 mil pelo futuro dos seus filhos e ficamos satisfeitos. Os que vamos. Tudo o que acontecer com este país, tudo de ruim é pouco. Bem feito merece. Bom, claro, ela compara. Olha, na Marcha da Dignidade que fizemos em Madrid, da qual nós, os presentes aqui, participamos, lá éramos 200 mil. Não se compara a 1,5 milhão. É verdade que para certas coisas as pessoas saem em massa para a rua e para outras é muito difícil. Bom, o que vou te dizer, Vendala? Você esteve em todas, não é? Eu estava em praticamente todas, em uns 85%. O que eu gostaria é fazer um apelo. Faz 16 anos que ganhamos a primeira Copa do Mundo. As explosões de alegria foram muito parecidas com as de agora, portanto merecidas. Se passaram 16 anos e tudo parece que vai murchando. Voltávamos a atenção. Eu vou a essa manifestação, você é aquela. Não, assim não. Eu faria um apelo aos espanhóis para que percebamos o que é a Espanha, que se a Espanha for para o buraco, todos nós vamos junto com ela, que são nossos filhos, que são nossos pais, coitadinhos. O que é a Espanha? Lá não pode haver, em hipótese alguma, qualquer divisão, pois do contrário estaremos prejudicando a nós mesmos. Albert, temos que acordar. Não se vê em nenhum país do mundo o que se vê aqui com seu hino, com sua bandeira, com seus símbolos. Vamos deixar essas coisas de lado. Vamos ver se percebemos que uma nação precisa se fazer respeitar, começando por nós mesmos a respeitá-la. Que isso não esmoreça, que se una ainda mais, que consolidemos e aumentemos ainda mais. Que palavras bonitas. Vendala, tomara, eu assino embaixo, Pablo Manuel também. O que acontece é que eu acho que estamos em uma contagem regressiva, então cada vez há menos espanhóis. Os espanhóis que somos estamos cada vez mais velhos e quem participa mais de manifestações e coisas desse tipo são os jovens. E os jovens, em sua maioria, já quase não são espanhóis. Esse é o problema. Vamos deixar um país que ninguém vai reconhecer, nem sequer vai ser a Espanha, nesse ritmo. Bom, estamos aqui para lutar por isso. E sobre ser mais velho, deve ter falado do Senhor. Claro, porque aqui Vendala e eu somos uns garotos, umas crianças. Bom, Pablo Manuel Alcaide, um prazer, muito obrigado. Continue cuidando do campo e da pecuária. Falamos em breve. Um abraço. Obrigado. Amigo, vamos lá, Vendala. Um abraço, companheiro. Um abraço. É verdade, vai ter uma marcha em Marbella no próximo domingo. Vamos ouvir o guerreiro que vai anunciar. Eu vou à manifestação convocada em Marbella, mas o que diz Dona Sofia de Bourbon eu não concordo, de jeito nenhum. O que ela diz sobre o Bourbon dar um passo à frente é que será em favor do globalismo, pois ele é globalista como Pedro Sanches e Feijó. Bom, era a prima dele quem dizia isso ali e eu insisti com ela e ela disse, eu convido ele, eu convido. Olha, se o rei for, eu fico muito satisfeito. Mas que vão membros da família real e vários com o sobrenome Bourbon para essa manifestação, eu dou minha palavra. Tem vários duques, condes e bourbons e eu gosto que a nobreza se envolva e fique ao lado de um eletricista ou de um encanador para defender este país. Me parece um exemplo muito bom, Vendalas. Claro que sim. Além disso, para que continuem sendo nobres e não ignóbeis como muitos deles se tornaram. Sim, senhor. Sempre conto com você. Abraço, Vendalas. Um abraço. Até logo. Obrigado. Sem mais mensagens finais e alguma informação importante, em 1 minuto. 91.930.490.991.9.159.159.304.0.491 de toda a confiança.
Ontem vimos uma imagem que doeu em muitos confidenciais, em mim também, a desse animal em uma jaula em uma cozinha de Torrelavega, na Cantábria. Ele está lá há 2 anos, segundo a Organização de Defesa dos Animais. 2 anos ali preso na jaula, quase sem sair. Eles pediram nossa ajuda. Ligamos e colocamos o telefone da prefeitura de Torrelavega e um monte de confidenciais ligaram pedindo explicações. Porque, além disso, essa prefeitura, diz que dá 40 mil euros por ano para o bem-estar animal. Com certeza dá para fazer algo mais, não é? Ouvimos algumas das pessoas que ligaram. Liguei para a prefeitura de Torrelavega porque fiquei impressionada com o que contaram sobre esse cachorro. Lá me disseram que as reclamações precisam ser feitas pessoalmente na prefeitura, em um requerimento. Mas, de qualquer forma, eu incentivo todo mundo a ligar e encher a paciência deles por essa infâmia. Me disseram sobre o cachorrinho que está judicializado e me deram um e-mail para escrever para o vereador de bem-estar animal. Acabei de ligar para a prefeitura de Torrelavega e, já reclamei verbalmente da situação e, pelo visto, eles estão recebendo muitas ligações. A coitadinha que atende o telefone nem te conto. Então ela me disse que já estão cuidando disso, que a polícia foi lá ver como ele estava e que ele está bem. Olha só, ele chorando dia e noite, mas enfim, que está bem e que como está, já está tudo no tribunal. Eu liguei para a prefeitura com o número que vocês deixaram na tela. Então acontece que uma pessoa me atendeu, né, uma senhora, e eu disse que queria fazer uma denúncia por telefone e ela me disse que eu tenho que fazer por escrito. Só para que vocês saibam, porque suponho que vão dizer o mesmo para as outras pessoas que ligarem. Marina, Espe, Conchita, Suzy, muito obrigado. Vocês são soldados desta trincheira, todos juntos na mesma luta. Olhem, fizemos o que pudemos, que foi encaminhar o caso para o Seprona da Guarda Civil. Fizemos isso através do Manel, um bom amigo do programa, e tomara que dê resultados. Receio que já esteja judicializado. Ou seja, sem uma ordem judicial não é fácil tirar o cachorro de lá. Então vamos pressionar um pouco mais. E-mail do vereador de bem-estar animal. besains@aitotorrelavega.es. Enviem um e-mail, se possível, ou então usem o telefone da prefeitura que passamos ontem, o 942-812-10000. Talvez digam que estamos sendo insistentes. Olhem, não me importa se fazemos alguém levantar da cadeira e fazer o seu trabalho, porque se chegamos a esse ponto, é porque alguém até agora não fez o que deveria. Vamos ver se conseguimos e muito obrigado por tanta solidariedade com um animal que possivelmente está sendo maltratado. Eu acredito no Chema, mesmo no que ele não nos contou. Vamos para a redação e eu conto mais coisas para vocês. Susana Gás, últimas mensagens. Aqui estamos, Alberto, na redação do Castelão Confidencial. Sim, mudamos de sala, mas continuamos reunindo todos os comentários e principalmente as mensagens dos nossos confidenciais. Carmen Reis afirma ser espanhola por opção, mas teve a pensão de imigrante retornado negada porque dizem que não é espanhola de origem, apesar de comprovar que sua mãe era espanhola e emigrou para a Venezuela após a guerra. Após recorrer, me encaminham até mesmo ao Supremo, algo impossível para mim. Enquanto isso, vejo milhões de euros sendo destinados a outras áreas. Para mim, negam uma ajuda de cerca de 600 euros. Também MMK, diz Sanchez, é uma pessoa absolutamente camaleónica. Muda de cor conforme o ambiente e, como um camaleão, lança sua grande língua para capturar os tolos que ficam ao redor e, pelo visto, são muitos. Alfonso diz que é urgente uma auditoria imediata e reiterada das subvenções ao ACNUR. Sérgio afirma que ainda precisa acontecer mais coisa na Espanha. O que mais precisa acontecer na Espanha para acordar todos os adormecidos e anestesiados pelo sanchismo e também por um socialismo bastante criminoso? Estamos assustados.
Nati diz que quando via as imagens de todas aquelas pessoas nas ruas com a bandeira da Espanha comemorando a Copa, do que ela sente absoluto orgulho, ela não parava de imaginar essa mesma quantidade de gente protestando contra o governo. Seria maravilhoso, não acham? Que pena que parece que só o futebol consegue mobilizá-los. Malena diz que gostaria que ela também tivesse as mesmas impressões, uma paixão pelo futebol, mas também para defender nosso país e tirar quem está nos explorando e destruindo completamente. Concha diz que os socialistas são especialistas em mentir na cara para encobrir todas essas corrupções, são capazes de toda a iniquidade. Ana também nos escreve e diz que não sabe o que o juiz está esperando. Realmente não sei o que o juiz está esperando, ela nos diz. Para retirar os passaportes de toda a família Zapatero, bloquear todas as suas contas, colocá-los na prisão. Neste país parece que a justiça é lenta demais, lenta demais. Tudo isso já se sabia desde o começo, ele deveria estar atrás das grades e ir devolvendo o dinheiro roubado da Espanha. Provavelmente, se fosse um de nós, isso já teria acontecido. Paulino diz que Julito pede especificamente para Julito abrir o jogo se não quiser acabar na cadeia, e aqui deixamos com esse conselho desse amigo. Importante também, outro conselho da minha parte, sigam a gente em todas as redes sociais. Todos os dias, às 7 da manhã, tem Ocasião Confidencial com as novidades e principalmente com esse jornal digital que é muito importante para ficar bem informado. Muito obrigado, e um novo canal que neste verão vai ser muito bom para vocês. Tu Cuerpo Sabe 2.0 é da família. Acabaram de postar uma animação muito útil para o verão. Vejam uma prévia. Em um verão qualquer, um homem só queria sobreviver ao calor. Mas havia um problema. O sol tinha outros planos. Hoje, 5 erros que estão te fritando neste verão. Erro número 1. Abrir a janela às 3 da tarde. Bom, fiquem no canal e vocês vão aprender muito. E além disso, é uma maneira muito útil de aprender, porque esses vídeos vocês podem mostrar até para crianças e elas vão aprender igual a vocês ou talvez até mais. Por favor, inscrevam-se e deixem o like. Tu Cuerpo Sabe 2.0, que é da família. Esperança, obrigado pelas suas palavras. Adoro te ouvir todos os dias. No dia que não consigo, já deixo marcado para depois. No YouTube, para o sábado e o domingo que você não tem programa, escuto tranquilamente. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, e tem um áudio do Júlio que é muito engraçado. Ouça. Galera, não sei o que aconteceu. Eu acabei dormindo, acabei de acordar e a rua está cheia de carros buzinando com bandeiras da Espanha. Caramba, acho que o Pedro Sanches renunciou ou foi demitido. Verifiquem isso direito. Tomara que fosse por isso. Tomara, Júlio. Obrigado por esse bom humor. Henrique me mandou uma foto estranha. Sanches está com uma camiseta que em vez de número tem 3 letras. FDP. Com certeza vocês sabem do que se trata, depois me contem. Bom, e depois Juan fez chaveiros, curiosamente, com as mesmas iniciais, mas acrescenta PS, PP, S, HP. Se alguém, por favor, quiser me traduzir, me faria um favor, porque... Ou então pergunto para Ayuso para ver se ele me dá uma ideia. Bom, tem mais. Froy Lannister, quem mandou foi Angelines. Vocês sabem que Sanches queria descer para tirar foto com Donald Trump e a seleção quando eles ganharam a taça. O que aconteceu e por que ele não desceu está aqui. Deixem-me passar. Eu sou o protagonista. Senhor Zaunas, por favor, pare de passar vergonha. O senhor não pode entrar. Bem, Miguel Ângel me mandou esse meme, Pedro Sanches, e aí ele aparece como rei, doutor em promessas, campeão do Itumás, rei do fingimento, especialista em dividir. É para colocar essa placa em qualquer parede. E mais uma da Angelines, até o irmãozão aparece, vejam. Pedro, decidi compor e tocar hoje essa música sobre a vitória da seleção. Que horror! Porra, Davi, eu gostava bem mais quando você estava aprontando em Badajoz e eu não podia te ouvir, para ser sincero. Pedro, decidi que agora quero ser treinadora da seleção de futebol. Então você pode aproveitar que aquele careca fascista vai vir para avisar que ele está demitido. Mas, Pichurrita, não sei se...
Vai me atrapalhar também, peito frio? Nunca faz nada por mim. Não vê meu agasalho? Sou a treinadora ideal. Ao fundo vê-se uma bandeira da Palestina e na parede uma foto de Delcy Rodrigues em um barril de petróleo. Bolaño. Mortadelo, esse gramado está péssimo. Corta direito, os jogadores vão chegar. Na verdade, não sei por que te pago. Sim, agora mesmo, senhorzinho explorador. Então, quando os jogadores chegarem, eu abraço, você aproveita e coloca a intimação no bolso deles. Entendido, sua esfoladoríssima santidade. Todos obedecendo à sua santidade. Amigos, essa é a maneira de entender a Espanha. Estávamos ganhando a batalha. Acreditem em mim, eu disse isso desde o começo. Todos os aliados do governo estão passando por maus bocados com a vitória da seleção espanhola. E até o próprio governo. Portanto, vamos manter a festa, aumentar a dose de otimismo e seguir em frente, porque vamos ganhar a guerra. Amanhã espero vocês na trincheira. Até amanhã. Você sabe disso e eu também sei. Somos confidenciais, você é confidencial. Eu sou confidencial. Todos confidenciais. Todos confidenciais. Mas só pra mentes abertas. E pra gente desperta. Da trincheira as balas assobiam e não tem jeito de sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. Alver Castilho, Suzana Gashi, sua garota Castilho e demais. Muito obrigado. Inscreva-se. Castillón Confidencial de Albert Castillón.